A vida é demasiado curta para ser pequena. Uma pessoa humana acho que é uma pessoa que se vê como parte de um todo. Eu acho que nós só somos humanos quando somos interdependentes. É isso que faz de nós humanos. Olá Carolina, olá David. Eu quero começar por dizer que ser ativista é das coisas mais difíceis que há, não só atualmente, mas desde sempre, porque o trabalho de um ativista é 24 horas por dia e está sujeito a muitas críticas, a muito desgaste emocional, a muita dedicação. E a Carolina não deixa nunca que isso seja um problema e não há nada que a demova dentro daquilo que é e que são as dificuldades de lutar por uma ou várias causas. Admiro bastante a Carolina e desde sempre acho que é uma das ativistas precursoras em Portugal de muitos temas, ou de termos muitos temas na agenda, principalmente. Quando digo temos, digo junto dos mais novos, de como podemos começar por sensibilizar as pessoas mais jovens, porque são elas que vão mudar o mundo, no fundo. E é delicioso ver todos os dias a Carolina a crescer e a arrastar com ela inúmeras pessoas para a defesa de tantas causas como os direitos das mulheres e principalmente os direitos das mulheres, mas tudo o que seja a luta contra o racismo, a xenofobia e outros temas que tais, que ela defende com unhas e dentes. Não há nada que a demova e é tão difícil atualmente nos sentirmos enfraquecidos com tantos tiros de tantos lados, mas a Carolina nunca baixa os braços e acho que é um nome que devemos ter em conta para o futuro. E como pessoa que trabalha nos mídia, dar palco a pessoas como a Carolina é urgente e muito, muito necessário. A tua voz é muito necessária, Carolina, não te cales nunca. Hoje, no Pessoas Humanas, Carolina Salgueiro Pereira. Olá, Carolina. Pronto, vou-me embora já, não é? Não, era só para Eu não isto. sei Só reagir te a queria para isto. isto, mais nada. Então, Não sei se sabes quem é. Sei, Filipe Algal. Filipa Galrão, que é Sim, uma claro, grande gosto fã imenso tua dela. e também é Também sou uma grande fã dela. uma acérrima ativista de grandes causas, tal como tu, e querida, que foi a pá. anfitriã de hoje e é uma querida. Aliás, ela já fez este papel de anfitriã mais do que uma vez, portanto vai merecer aqui a taça do Pessoas Humanas. ela é E mesmo queria deixar-te esta mensagem. E foi uma querida ontem pedir-lhe isto e ela gravou entre o trabalho e foi ali uma confusão, mas ela conseguiu e teve tempo Ela e um consegue beijinho. sempre. É verdade, ela consegue tudo. Yeah. Eu digo que ela é, às vezes parece a super mulher e também te considera uma super mulher. Ela falou aqui basicamente aquilo que tu és uma ativista, uma das vozes do nosso país, mais jovens, que nós ouvimos mais regularmente a falar de várias causas. Isto às vezes é desgastante. Alguma vez sentiste vontade de desistir? Opa, quantas vezes, não é? Já senti vontade de desistir várias vezes. Só que, ou melhor, eu não sei se é vontade de desistir, se é só um cansaço muito grande que às vezes tu sentes e às vezes estás a trabalhar numa direção e lês certas notícias ou alguma coisa acontece no mundo que tu não podes fazer nada sobre aquilo e parece um retrocesso. Ou seja, eu comentava isto com um amigo meu há pouco tempo, que eu lembro-me de há, sei lá, 4 anos, se calhar, os debates que nós estávamos a ter sobre igualdade de género, direitos LGBT, sobre racismo, etc., parece que estavam até numa fase muito mais avançada do que aquilo que estão agora, não é? Parece que assim, então, mas eu há uns tempos estávamos a falar sobre representatividade e estávamos a falar sobre outras coisas, agora estamos a debater a sério coisas que eu achei que já estavam como adquiridas, não é? Estes 2 anos foi muito mais do que ficarmos fechados em casa. Isto mudou Pá, muita sim. coisa. E Sim, agora sim, com esta sim. coisa da guerra, até causas que tu defendes como o ambiente, esta Sim. preocupação que nós temos com as energias renováveis, isto está tudo a voltar para trás. Sim, é isso. Porque a sociedade, tão simpaticamente, não é? Está-nos a levar para um beco sem saída em que temos regredir para aí 10, 15 anos, 20 anos novamente. Sim. Centrais, ainda hoje ouvia, centrais que funcionavam a carvão, produziam energia através do carvão, muitas delas vão ser reativadas porque não há outra forma. Sim.
E isto é preocupante. Sim, é isso. É quando tu sentes que existia. Pronto, para nós, acho que qualquer pessoa que trabalha nesta área é tudo urgente, não é? Porque devia de já estar tudo resolvido e eu acho que ninguém está aqui for fun, não é? É uma coisa que é mais. É uma preocupação tão grande que tu sentes que tens de fazer alguma coisa em relação àquilo, que tens de aprender mais sobre aquilo, que é quase minha obrigação, enquanto membro da sociedade, preocupar mais com estas coisas. E é tudo urgente e de repente viver com essa ansiedade, e cada vez mais se fala de eco-ansiedade, mas no geral Nós vivemos numa sociedade ansiosa, sim, onde mas nas últimas eu semanas fui isto para tem a terapia acontecido. para lidar com a ansiedade. E percebes, depois não é? coisas muito básicas, não é? Vivemos com a ansiedade de saber que as taxas Euribor vão subir, Tudo. não é? Sabemos que os preços vão subir, não sabemos como é que vai ser o dia da manhã, não Sim. sabemos qual é o próximo Putin que lhe vai dar na cabeça e criar uma guerra, não sabemos quais são as próximas pessoas que vão precisar realmente de ajuda, e isto dá-nos, se calhar aquelas pessoas que eram consideradas classe média há uns tempos atrás, Sim. nesta altura já não são classe média, já são pessoas que estão a viver no No limite. limiar de pobreza, sim. E isto não nos dá um panorama muito simpático no futuro. Não dá. E acho que. E pronto, e estavas a perguntar isso da questão de desistir ou não, e eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais, se calhar, também temos de falar, porque no meu percurso eu acho que algumas das melhores pessoas que eu conheci, ou seja, pessoas que, como a Filipa Galrão estava a descrever, ou seja, pessoas que tu admiras e que tu pensas, esta pessoa nunca se cansa, é incansável, não desiste, é persistente, etc. E que para mim eram dos melhores profissionais nesta área, acabam por desistir de burnouts, de outras coisas. E é uma pena, porque não são só eles que perdem, não é? Não é só aquela pessoa que está a sofrer aquilo e que depois muitas delas até nem voltam à área, ou seja, é uma coisa tão bruta que acabam por, lá está, desistir e, ok, eu não quero ter mais a ver com isto, eu não consigo, é trigger para mim, como perde o mundo, porque eram dos que mais estavam a trabalhar para determinadas coisas. Mas teres uma voz e ativa... encontrar esse equilíbrio... É difícil, teres uma voz ativa é difícil. Yeah. Há muitos anticorpos constantemente, não é? Sim. Porque há sempre um lado B das coisas. Sim, e acho que é aquela coisa de nós, ou seja, eu exponho a minha opinião e acho que as pessoas às vezes também leem como é uma opinião definitiva, ou aquela coisa de depois se eu mudo de opinião então é porque sou uma fraude, ou porque sou hipócrita, Claro. ou porque sou não sei o quê, quando na verdade a única coisa que eu estou a fazer é a esforçar-me por aprender mais sobre certos temas, partilhar aquilo que é um ponto de vista e tentar ser parte da solução, mas nunca disse que era dona da razão ou que nunca me pus a mim num pedestal, não é? E só que as pessoas, parece que como tu tens voz, e é verdade, tens mais obrigação e mais responsabilidade, mas ao mesmo tempo, olha, desumanizam-te um bocado, sabes? Porque isso é muito importante, nós somos humanos e crescemos. E eu comecei a aprender isto, porque eu antigamente dizia assim, eu devia ter feito outra coisa e a martirizar-me. Mas eu comecei a pensar assim, nós somos fruto daquela conjuntura naquele momento. Sim, naquele momento tens aquelas informações. Exato, era aquilo que parecia o mais correto. Se calhar daqui a 10 anos percebes, se calhar estavas muito atrás naquilo que era o correto, sim. mas naquela altura, naquele momento, com tudo aquilo que tu tinhas à tua volta, aquilo se calhar era o melhor. Sim, e é isso, mas parece que, ou seja, eu acho que as pessoas sabem isso e isso acontece em todas as áreas da nossa vida, não é? Ou seja, Claro. nas relações, no trabalho, nas amizades, no que for, mas parece que a nós, que às vezes damos uma opinião sobre determinada coisa, principalmente se for uma opinião política, nessa área não. Estás a ver? Eu não te consigo explicar, mas há uma certa desumanização quase das pessoas que estão nessa área, principalmente numa coisa política ou numa coisa, porque, sei lá, porque estás a dizer coisas que se calhar são trigger para algumas pessoas, porque acham que tu vens de algum tipo de privilégio para poder estar a dizer aquilo, ou estão sempre... Porque aquilo mexe com... O que tu estás a dizer mexe com a vida das pessoas e acham que podes ter segundas intenções ou o que for. Não sei, mas de alguma maneira sinto que aceitam que tu falhes em tudo, em todas as áreas, ou seja, é humano, errou, etc. Mas nesta, eu dizer alguma coisa errada ou em relação ao racismo, aos direitos LGBT ou até mesmo a igualdade de género, tipo, tu não podes errar nessa área, tu não podes mudar de opinião, tu não podes...
E às vezes é um bocadinho difícil de navegar aqui, não é? Até depois- porque agora também estamos num ambiente muito polarizado em tudo. Super, sim. Ou és disto ou és daquilo. Sim. Não podes ter uma opinião ali meio-meio. Sim, Sim. e acho que há uma coisa que é, antes nós conseguíamos ter, sei lá, eu posso concordar contigo sei lá, numa lista de 10 coisas, concordar contigo em 8. E Claro. poça, tipo, isso é incrível, ótimo, estamos super alinhados. Mas hoje em dia parece que não concordarmos em 2 de 10 Faz com que sejas de de um outro lado. clube. Yeah. És logo de outra, é tipo, não há aqui, não dá. Ou seja, tudo é um limite inflexível. Não há aqui nuance ou não há aqui, não sei, espaço para conversa. Ou concordas comigo em tudo ou não O concordamos. que me assusta é que a história é cíclica e isto já aconteceu há uns anos atrás e correu tudo muito mal. Eu espero que as pessoas tenham aprendido com isso. E que, Mas o que é que se podia fazer agora? nada, O que é que nós- é isso. Nós somos impotentes quando há uma guerra entre pessoas que estão no seu pedestal a comandar outras que nem sabem o que é que estão a fazer. Yeah. E isto é muito difícil. Às vezes só soluções mais radicais que não são muito simpáticas para Sim. resolver a situação. Mas pronto, isso são coisas assim muito mais agressivas. Sim. Mas é verdade. Não queres ir por aí, mas... Não, nunca, não é? Mas Claro. é estranho, porque realmente eu já não sei qual era a frase, que é isto é a guerra de velhos que comandam os mais novos. Yeah. É assim uma frase que eu agora não sei assim de Sim, cor, sim, mas mas é um verdade. bocadinho tipo, não fomos nós, se calhar não foi esta geração nova que pediu, não sei, se fossem fazer estatisticamente. Verdade, se- com estatísticas com verdade, não é? Exato, se fosse a fazer isso, se calhar não era esta geração mais Se nova. que perguntarem, estava a se calhar, pedir. aos jovens russos se querem estar nesta guerra, eles provavelmente nem sabem porque é que estão. Ou então, se queriam estar, estão por uma verdade que se calhar não é mais correta. Mas é complicado. E isto a mim aflige muito. A mim também. Estou Com- a ficar aqui afligida. Isso é para afligir. Mas é verdade, isto não é um assunto assim Sim. tão branco quanto isso e causa-me alguma confusão. E vamos para outro tema que a mim ainda me faz mais confusão, que é, numa sociedade tão esclarecida, com a internet, com tantos artigos, com tanta coisa que as pessoas podem ler, se podem informar, como é que é possível que ainda ponhamos em cima da mesa assuntos Fui. como igualdade de género? Com uma sociedade com tanta informação, Mas a questão é essa, tu estavas a dizer, uma sociedade informada. Não sei se uma sociedade com tanta informação, não sei se é a mesma coisa que uma sociedade informada ou educada, não é? Nós também cada vez há uma mais... diferença clara. Sim, nós cada vez mais vemos, quer dizer, há uns anos não era preciso existir aquilo do polígrafo ou de não sei o quê, ou vários projetos que começaram a nascer de mídia independente, ou sei lá, muito mais fact-checking, etc., que não era preciso há uns anos. Nós há uns anos tínhamos certas canais de informação que assumíamos como sendo o mais neutros possíveis, mas pelo menos os factos que lá estavam eram verificados como verdade, e agora não é assim, é o que estavas a dizer, joga tudo com o que estavas a dizer de as pessoas podem ser super polarizadas e entrar num, não sei, um buraco de rato, estou a tentar dizer em Sim, português, sim, mas sim. um red hole. Sim. E infinito, em que se tu quiseres, tu hoje em dia arranjas provas para o que quer que seja que tu queiras acreditar. Não, há aliás uma rapariga que é a Abby qualquer coisa, depois digo-te, mas que tem mesmo uma pirâmide das fake news, ou melhor, uma pirâmide de negacionistas, ou seja, como é que quais é que são os beliefs, quais é que são as coisas que tu acreditas na base da pirâmide, e na verdade nessas nós todos, há ali uma ou outra que nós tropeçamos e acreditamos, e depois como é fácil que uma coisa leva à outra, que se tu começas mesmo a pensar, mas isto não é assim, ou não sei o quê, se calhar também questionas que o Michael Jackson não sei o quê. Estás a perceber? Tipo, de repente estás num mundo E Pá, há outra paralelo. coisa, e há outra coisa ainda pior, que é nas redes sociais, tu começas a pesquisar sobre uma coisa, vai-te só aparecer aquilo. Sim, é isso, e estamos nessa bolha e depois encontramos pessoas que concordam connosco, que dizem, então olha lá, tu não desconfias que não sei o que, olha, por acaso sempre tive isso aqui na cabeça, pá, e vais por aí. E se calhar a tua própria opinião é construída com base em informações que a própria internet te dá, Yeah, sem tu perceberes. sim.
E isso é que é mais assustador. Sim, 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 sim. Como a questão das eleições, que muitas vezes, isto agora foi muito falado, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil também, que era as fake news que Sim. de repente começam a aparecer e aparecem sempre as mesmas, Sim, sim, sim. ao mesmo tipo de pessoas, porque são as que as Sim, a procuram. estratégia do Trump, por exemplo, aquilo do, como é que se chama? Cambridge, o escândalo da Cambridge Sim, Analytica. sim, sim, Pronto, sim, sim. no fundo, foi uma enorme estratégia de marketing em que não só se criaram notícias falsas, não é? Como também se criaram até movimentos ativistas que as pessoas não sabiam bem quem é que estava por trás daquilo, mas de repente tu estás a criar movimentos e organizações que só existem online, não existiam verdadeiramente. E acho que a Cambridge Analytica também esteve envolvida, acho que não foi numas eleições quaisquer de um país do continente africano, que não me lembro qual, mas que de repente eles criaram todo um movimento de não voto, basicamente, e as pessoas, pronto, começaram a dizer não votar é fixe. não votar é o nosso protesto, é o Exato. voto, O não voto votar, nulo. sim, só que o problema é que aquilo estava a ser tudo target para a Nem audiência é voto nulo, específica. desculpa, é Era não votar, ainda é pior. Era um movimento de não votar é o nosso protesto. E o problema é que aquilo tudo estava a ser direcionado para quem eles não queriam que votassem. Portanto, Claro. aquilo foi tudo uma estratégia de marketing para, bora dizer, não sei, imagina, às pessoas de esquerda, bora criar um movimento aqui fake em que elas todas decidem que a maneira de protestarem é a não votar. E depois o que se vê era que ganhava, por exemplo, um governo qualquer de direita, porque muita gente da esquerda decidiu que a forma de protestar era a não votar. Portanto, isto é super... É aleatório. É aleatório. Quer dizer, às vezes é aleatório, e é super não? perigoso, não é? Sim. Porque... As opiniões podem ser altamente comandadas sem nós notarmos por isso. E depois tem efeitos reais, não é? Claro. De repente há uma pessoa que é eleita, de repente há decisões que são tomadas, não é Depois, como de se repente, se há não pessoas tivesse... que estavam escondidas e que se revêem naquela pessoa e Exato. que se acham no direito de dizer Exatamente. coisas completamente Sim. aterradoras do Isso. século XIX ou anterior. Sim, Isso é assustador. normalizas, não é? Um discurso do género, ok, se aquela pessoa está a dizer aquilo e está na televisão, então se calhar não é assim tão errado eu exacerbar e dizer estas coisas com os meus amigos na tasca, não é? Então, o que é que... Se é Está tudo ok, bem. está tudo bem, não lhe aconteceu nada. Isso assusta-me violentamente. Mas as redes sociais também têm uma parte boa e nós estamos a passar por isso, a questão das mulheres no Irão, que se espalhou de um momento para o outro como um foguete e está na ordem do dia, e é esta situação que me faz alguma confusão, continuarmos a falar aqui da igualdade de género como se fosse uma coisa completamente fora e como se estivéssemos ainda a falar de... whatever, ai meu Deus, como assim? Realmente aquela mulher não é igual a mim, Yeah. aquele homem é diferente, o homem tem que estar... E acho isto já tão ultrapassado, mas se calhar é ultrapassado só por uma minoria. Uma bolha. E nós não nos apercebemos. Eu costumo dizer, muitas vezes nós estamos numa bolha que nós nem nos apercebemos dessa bolha. Sim. Alguma vez, por exemplo, te sentiste inferiorizada? É assim, sim, eu... mas não só, ou seja, acho que em diferentes áreas na vida, não é? Seja no desporto, eu era surfista e pronto, e na altura não havia quase surfistas mulheres e o prémio para mulheres só muito recentemente é que é igual ao prémio monetário para os homens. Ou, por exemplo, eu comecei um projeto quando tinha 19 e andava a tentar vender às empresas, etc. E My percebia, Destiny. sim. E percebia que fazia muita diferença quando ia com um colega homem ou não. E depois existem mesmo, por exemplo, hoje em dia eu estou com um projeto que se chama Human e inventei um homem para mandar alguns e-mails por mim, estás a ver? Porque obtinha mais respostas. Isso é Está a assustador. ser agora, mas pronto. Sim, porque eu li num livro que já não lembro qual é que é, mas pá, depois não sei, digo-te e metes em algures. Sim. Mas que mostrava mesmo estatísticas de como não era, como a desigualdade de género não é só a nível às vezes de lei ou do que for, é mesmo do nosso unconscious bias, não é? E que fizeram vários testes e um deles era que fazer, por exemplo, o que se chama cold calling, não é? Quando tu estás a mandar um e-mail para um e-mail que tu tens, mas não conheces a pessoa de lado nenhum, estás só um bocadinho a tirar o barro à parede, e que isso faz muito no início dos projetos, a tentar vender alguma coisa, que obtinham muito mais respostas quando era um homem a enviar.
E eu então foi do género, pá, eu não estou para. Imagina, a minha luta é igualdade de género, certo? Mas percebes? Mas esta little battle eu vou aqui, pá, se resulta melhor, resulta. Eu mandei primeiro depois mandei um Francisco que não existe e, pá, e obtive mais respostas. Tiveste essa experiência Sim, pessoal mesmo. Sim, Portanto, eu fiz. Aliás, fiz e faço isso. Eu não estou a. Ok. Eu ainda faço isso. Ou, por exemplo, quando há uma coisa que eu queira negociar, imagina, até foi a Carolina que Ok. abriu a porta, mas há ali uma coisa qualquer que eu acho que, pá, está a tocar, não sei, num tema que eu acho que é preciso que a pessoa me veja como um par, e eu sei que do outro lado quem está a falar comigo por e-mail é um homem de 60 anos, o que for, numa empresa, entra o Francisco em ação. Pá, venha ao Francisco. Claro, se tem que resolver, tem que Pá, ser por tudo algum bem. lado. Estás a ver? E achas que alguma vez a palavra feminismo vai desaparecer? Acho Não vai ser necessária? Ui, eu acho que não vou estar viva nesse dia, infelizmente. Adorava mesmo, mas quer dizer, e mesmo assim não é desaparecer, acho que não é? Porque não queria que desaparecesse, no sentido em que acho que a história é importante e mesmo que um dia já Não se seja chegue, preciso, no não fundo. seja preciso, adorava que se soubesse que não foi assim que começou, que se teve de chegar ali, não é? Mas, Mas podia ficar na história, só não era preciso. epá, adorava mesmo. E achas isso possível? Então, eu tenho de achar, não é? Senão o que é que eu estou Mas aqui a achas fazer? possível na sociedade como está? Ou se alguma vez. Eu É tenho assim. sérias dúvidas, porque isto é tão cíclico e aparece sempre alguém completamente Mas chanfrado. tu não achas que é cíclico, mas que vai andando para a frente? Vamos andando a passinho de caracol, não é? Exato, portanto, eu acho que isso é uma das coisas que me E acalma. eu vou-te dizer uma coisa, eu acho que às vezes, é no feminismo e noutras situações e bandeiras LGBT e outras, acho que às vezes existe também muita hipocrisia, que é do género, nós compreendemos, sim, mas se eu falar com um homem... Claro, não, claro. Acho que existe muita hipocrisia Sim, ainda, sim. mesmo aquelas pessoas que estão dentro da bolha, que parece, Claro. não, nós... sim, desde que não me toque na minha casa, não é? Por favor. Eu acho que ainda existe muita hipocrisia e enquanto não atravessarmos essa hipocrisia e percebermos realmente quem é que está, eu acho que vai ser difícil mudar muitas mentalidades. É isso, eu acho que a mentalidade é a coisa mais difícil de ser mudada, não é? Tu vês, por exemplo, em relação aos direitos LGBT, Portugal é dos países que está mais avançado em relação aos direitos LGBT, no entanto, no Portugal, não é? E mesmo assim em Lisboa, as mentalidades ainda não estão ali, não é? Portanto, apesar de, por exemplo, tu poderes casar sem ser por a igreja, há pessoas que acham que tu... Ou seja, há aqui... Ou tratam-te mal, Olham-te lado. olham-te lado, ou chamam-te coisas num restaurante. Pode até... Ou seja, se isto acontece uma ou duas vezes, tomara todas aquelas pessoas que não disseram nada, não é? E que tu vais a andar Yeah. pela rua e tu pensas, E até te podem dizer, que bonito. Não constrangedor. Isso é... Mas é isso, acho que... Pronto, eu quero acreditar que vamos chegar aí, ou que a descendência há de chegar aí, porque na história isto tem acontecido ciclicamente, mas ao mesmo tempo tem andado para a frente, não é? E isso é uma das coisas a que me agarro, porque senão vou desistir agora. Pronto, ou seja, porque senão ao que é que tu te agarras, não é? Eu acho que tens de aceitar que a mudança não é um caminho assim, não é? Que a mudança não é linear. A mudança dá passos atrás, dá passos à frente, mas que as coisas têm estado diferentes, têm, não é? Pronto, as mulheres não podiam votar, ou seja, há coisas que foram avançando e eu acredito que o mundo está a avançar. Muito mais lento do que o que eu gostava, mas pronto. E o que é que podemos fazer para ajudar, Ui. para mudar? Uma pessoa simples, que não tem nenhum grupo, que não... O que é que eu posso fazer? Olha, eu acho que das primeiras... Eu divido sempre quase em três coisas, que é uma é... veres o que é que te apoquenta. Tipo, o que é que te incomoda, o que é que tu gostavas de ver diferente. Depois é juntar-te a pessoas que acreditam no mesmo que tu, não é? Portanto, um é o teu porquê, é o que é que tu queres ver diferente, é o que é que tu sentes. O 2 é juntar-te a uma comunidade, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acredito muito mais em ação coletiva do que mudança individual. Ou então mesmo que seja uma
uma mudança individual, mas com comunidade, que tu saibas que não estás sozinho naquilo. E 3 é agir sobre isso, e está tudo ok com, por exemplo, juntarmos a um movimento de justiça climática e depois percebemos que se calhar não é aquilo, e depois vamos para um movimento feminista, ou simplesmente, não sei, ou navegarmos, aceitarmos que somos imperfeitos em todas as causas. Eu sou imperfeita em tudo aquilo que tenho andado a defender, e só que estamos a navegar, mas que agimos sobre isso, sem ter medo de... Ou seja, não cairmos naquela coisa do eu não vou fazer nada até saber que aquilo que eu vou fazer é perfeito, ou é a coisa que vai gerar mudança. Eu ficava muito presa a isso no início, Exato. porque, aliás, ainda hoje, eu no trabalho sou aquele tipo de pessoa que só gosta de mostrar a versão final das coisas. Yeah. E tento combater isso no trabalho. Mas isso também aplicava ao feminismo, ao racismo, ao que fosse. Eu achava que só podia dizer alguma coisa, ou só ia fazer, ou juntar-me, ou agir, ou whatever, quando fosse a coisa perfeita, quando tivesse estudado tudo, quando soubesse tudo, quando sentisse que tinha legitimidade para. Pá, ainda hoje não sinto que tenha. Claro. Tive Claro. de ir avançando. E aprendendo, Sim. como todos os seres humanos. Exato. Tu criaste vários projetos. É verdade. My Destiny, que ali ao surf à mudança. Eu agora vou ler porque isto é Sim. muita coisa. Ali ao surf à mudança social. És também membro do movimento E4She. Foi aí que eu te conheci, das Nações Unidas, que apela à igualdade de género, tal como já vimos aqui a falar. És também cofundadora do Tipping Up. Tipping Up, exatamente. Também uma organização que trabalha com pilares como o clima, diversidade. Agora parece que estou a fazer a bula do medicamento. Estou só a despachar. Clima, diversidade e também cultura. Sim. E também, no fundo, estás sempre a lutar por uma causa. Mas tu tens um nome, isto dá-se um nome, tu és uma empreendedora social. Não é? E porque a pessoa que está em casa pensa assim, então mas como é que a Carolina ganha dinheiro para viver? Ok. O que é isto, o empreendedorismo social? Ok, boa. Uma boa pergunta. Porque há muita gente que não faz essa percebe. pergunta. E Sim, eu sim, faço-me sim. essa pergunta, tipo, como é que ela vive a sua vida? Sim. O que é isto? O empreendedorismo social? Sim, eu tenho, então, eu tenho trabalhado, eu só mais recentemente é que, pronto, o My Destiny criei quando era muito nova, Exato. já nem sequer, não é nem sequer existe, acho que no Brasil ainda estão a fazer coisas com o My Destiny, mas pronto, o E4She era voluntariado, mas basicamente eu trabalhei sempre para outras organizações, ou seja, o que eu faço, ou aquilo que na verdade que eu percebo mais é, em Portugal isso não existe muito, mas é o que se chama advocacy, que é juntar a parte legal das leis e a parte política aos movimentos sociais, ou seja, tentar aqui um bocadinho ser a ponte através de comunicação, criar movimentos, dar ferramentas às pessoas, o que for, tentar ser aqui um bocadinho a ponte entre uma coisa e outra, entre os movimentos que nascem on the ground, e a política, aquilo que se está a fazer e tentar influenciar um bocadinho os líderes para agirem. E eu tenho estado a fazer esse papel, ou a trabalhar principalmente aí em diferentes organizações. Estive na Women in Global Health, pronto, tive 3 anos a trabalhar para as Nações Unidas, e portanto tem sido um bocadinho, só agora é que estou a criar o meu próprio projeto, que é o Human. Mas Falta um mês, e que é um falta um negócio. mês. Não, mas esse ainda não está cá fora. Pronto. Estás Ok, mais então é um que- exclusivo. É um exclusivo. Pronto, mas que esse vai funcionar como um negócio social, ou seja, que a ideia vai ter um modelo de negócio, mas que a ideia o objetivo principal é gerar impacto, mas que é pensado desde o início de uma forma a também ser sustentável. Portanto, no fundo é isto, eu ganhei dinheiro a trabalhar para organizações, às vezes ainda faço freelances. Eu sei que tu estiveste na Índia, foi das primeiras experiências, Sim, sim. que foi uma experiência num orfanato de meninas Raparigas. muito, muito pobres, não é? Muitas delas rejeitadas pelas famílias por não serem homens, curioso, e revoltante ao mesmo tempo. Isso aconteceu também na China, julgo que nos anos 90 até foi uma história que se descobriu, um orfanato lá está de meninas que eram altamente maltratadas, sei lá, torturadas mesmo. O que é que mais te custou e o que é que te mudou? Se calhar é por isso que estamos a falar aqui hoje. Sim. Provavelmente, não? Provavelmente. Eu acho que, assim, a primeira viagem que eu fiz à Índia, eu entretanto comecei uma associação na Índia com uma amiga minha que se chama Satyam Project, e nós trabalhamos com as raparigas das castas mais baixas através da educação para, no fundo,
quebrar ciclos de pobreza nas famílias delas. Mas pronto, respondendo à tua pergunta, na primeira viagem, honestamente eu acho que não estava preparada para aquilo. Eu fui através do My Destiny na altura, com mais 2 amigas minhas, e nós tivemos a trabalhar com raparigas de um orfanato chamado Ashankiran, e basicamente perceber, elas também eram das castas mais baixas, e basicamente perceber que naquela zona, não é? Porque a Índia também é muito difícil, às vezes também é essa coisa na Índia as coisas são não sei o quê, tipo, calma, Há zonas. há zonas, e é um país de contrastes, não é? Mas naquela zona é uma das zonas mais pobres, que é à volta de Puri, e tu vês que seres mulher não tem valor nenhum na sociedade, portanto não há, isto é mesmo quase difícil pôr em palavras, mas és um objeto. Não é, tu não tens direito a divertir-te, ou seja, a ideia da mulher poder ter prazer, e por prazer é qualquer tipo de prazer, seja sexual, seja estar a fazer uma atividade que gosto, um hobby, isso não é... Ir ao A mulher é cabeleireiro, se calhar. vista, sim, senão, a mulher é vista como um objeto para cumprir determinadas funções domésticas. Pronto, E perceberes servir que- o homem. E servir o homem, isso, perceberes que se uma mulher se quiser divorciar, corre o risco de ser atacada com ácido, por exemplo, para ficar feia, para que ninguém a pegue, e que há aqui, que há aqui uma completa desumanização da mulher e da rapariga, mas é que aquilo é quase estranho no sentido em que na cabeça de algumas daquelas pessoas nem é, entre aspas, por maldade, e isto é meio controverso, não é? Estar a dizer isso, mas É por tu cultura. perceberes que é cultura, que é, Claro. no fundo, aquela pessoa não acha mesmo, ou cresceu a mesma... Estamos a falar de um sítio onde muitas daquelas pessoas nunca tiveram acesso a escolas ou educação, não é? Tipo, temos de pôr aquilo num contexto, e aquelas pessoas não acham, de género, aprenderam assim. E nós estávamos a trabalhar com algumas raparigas e lembro-me de ver, no início, 100 homens envolvidos, e lembro-me depois, mais tarde, quando começámos a juntar homens, deles estarem mesmo do género, ok, do género, olha ela feliz, tipo, isto é possível, olha ela a divertir-se, olha ela a gostar de coisas. Eu não sabia Yeah. que ela podia gostar de coisas, ou simplesmente estar a divertir-se. Yeah. É mesmo, e depois se calhar até ajudaram alguns deles nas atividades, género, ok, bora, mas é Mas estranho, não, né? é difícil, lá está, não podes julgar uma cultura, muitas vezes, Pá, embora... ou poder não- podes. Podes julgar, mas depois tens de perceber o porquê que aquilo acontece. Exato. E muitas Isso dessas é muito pessoas não percebem o mal que estão a fazer. Sempre fizeram assim. Sim. É muitas vezes, como tu dizes, algumas expressões que já vêm dos teus pais e que te foram incluídas na tua cabeça, mas que se calhar, à luz dos dias de hoje, tu pensas assim, isto se calhar não é nada... Não é E nada tu dizes, fixe. não é por mal, é simplesmente porque era assim. Exato. Era isto, sempre foi. Sim, sim, não eu é? acho que é muito importante o que tu estavas a dizer. É preciso entender o porquê das coisas estarem a acontecer. Yeah. E nem sempre o porquê é preto no branco, não é? Existe sim algumas vezes em que o porquê é porque aquela pessoa é má pessoa, Ponto. E existe também o porquê de aquela pessoa não tem o acesso à informação que tu tens, aquela pessoa não tem acesso à diversidade que tu tens, não foi exposta às mesmas experiências do que tu, e então, para mim, entre estas duas pessoas, o modo de intervenção é completamente diferente, não é? Claro. E é isso, acho que tem de haver essa nuance que cada vez menos existe, na verdade. E depois de todas as experiências que tu já tiveste na Índia e outras depois, o que é para ti um problema hoje em dia? Então, mas eu acho que um problema pode vir de ser uma coisa tão pequenina quanto um complexo, não é? Ou seja, acho que um dos maiores erros que eu também cometia no início, a Carolina dá 10 anos, a Carolina com 19 anos, era, quando fui exposta a estas coisas, voltar para Portugal e de repente nada podia ser um problema. As minhas amigas acabarem com o namorado, desculpa, mas isso não é um problema. O problema é uma rapariga na Índia que está a não sei o quê. E por um lado, sim, é verdade que estas experiências ajudam-te a relativizar alguns problemas na tua vida, mas também não te podem fazer invalidar aquilo que de facto é a dor de uma pessoa, ou um problema de uma pessoa
ah, do dia a dia, da Uhum. tua realidade. E por isso, pá, não te sei definir. Depende da conjuntura onde estiveres. Exato, acho que um problema, sei lá, é qualquer coisa que esteja a Eu falo disto, incomodar óbvio alguém. que isto era uma pergunta já encapotada. Eu admito logo tudo porque eu sou assim. Óbvio que os problemas de uma sociedade altamente desenvolvida e que Os pensa. first world problems. Exatamente, são aqueles problemas muito mais, muitas vezes superficiais, que agora até nestas sociedades desenvolvidas já deixaram de ser só superficiais, não é? Cada vez mais estamos a deparar-nos com problemas que não são assim tão simpáticos, mas às vezes temos problemas muito fúteis que depois comparados com esses Sim, não, mas não são, não só é? que também é ok ter desses problemas. Claro, não é? claro, é tudo ok, está tudo certo, mas às vezes damos demasiado problema, demasiada atenção a certas coisas e não damos a outras. Muitas vezes é um bocado isso que acontece e que eu sinto. Sim, eu acho que nós na nossa sociedade, na Europa e no norte global, nos levamos demasiado a sério também. Em Sim, algumas sim, sim, coisas. sim. género. Tipo, não podemos ir de férias, é um problema. Este ano não vamos de férias, pá, e agora como é que a gente vai fazer? E, coisas que se calhar. Pronto, não vais este ano, vais para o ano. Pronto, e Sim. não vais para o Algarve, vais para o Alentejo. E se calhar nós Sim. complexificamos É tudo verdade. na nossa vida. E o que é que te faz rir muito? Ah pá, as pessoas, eu rio-me bastante e sou bastante parva, na verdade, ou seja, tipo, o sentido do humor, estás a ver, aliás, adoro o humor negro, por exemplo, adoro, e aquelas coisas eu não sou nada a pessoa que acha que não se pode gozar com determinadas coisas, Eu acho que tudo é gozável, pá, sim, com pés e cabeça, e que Exato. tenha graça. sim, Se sim, não sim. tem graça, para mim não é Sim, gozável. sim, e depois, ou seja, eu acho que há certas, por exemplo, para mim tem muito mais piada em relação ao racismo gozar com os racistas do que com as pessoas pretas, não é? Claro, claro. Pronto, até porque acho que isso já está batido, é do género, a sério que tens outra vez ao de fazer a piada do gordo vai à baliza, ou tipo, isso já nem tem graça, mas pode ter piada gozar na mesma com gordofobia, mas ao contrário, acho, Sim, acho sim, que sim, sim, sim. Pronto, mas São novas abordagens que nós exato, podemos ter. mas faz-me rir, lá está, tudo, eu rio-me mesmo muito Qual foi a facilmente. última Também vez que choro muito choraste a rir? facilmente. Não sei, eu acho mesmo que isso acontece Todos os frequentemente. dias. Todos os dias não, mas todas as semanas talvez. Pronto, isso é importante, isto chorar a rir. Eu e acho que só toda a gente chorar, eu também sou aquelas pessoas que choram com um anúncio, se tiver o pianinho, tipo, you got me, estás a ver? Eu já estou, já fui, tipo, pronto. Eu não, eu agora estou numa fase que é pais e filhos. Tudo o que envolve pais e filhos eu choro. Pronto, vem um pai e um filho, já estou a Eu chorar. acho que estou numa fase que as coisas românticas. Ai, que Qualquer bonito. coisa, uma coisa romântica, assim, Mas eu acho Já que é por fase. fui. Eu agora estou nisto. Se é um pai e um filho, é certo que eu vou chorar. Seja o filme que for, seja começar a falar, é logo. Não sei o que é que isto quer dizer. Mas bom. Vamos aqui a uma parte interessante do nosso podcast, que é o Diz-me Coisas. E agora neste Diz-me Coisas é muito simples. Eu quero saber o que é que tu me trouxeste para este podcast. Trouxe-te uns falsos cravos. Não digas que são falsos, Ai. são verdadeiros, são São super verdadeiros. verdadeiros. São super... Podes mostrar para a câmara, verdadeiros. as Posso, pessoas qual verem. delas é que... Aquela dali, Aquela aquela ali. dali. Olha, bonitos. E porquê é que Ah. trouxeste cravos? Então, mas eu não sei bem Conta-me lá porque é que trouxe. trouxeste cravos. Tem a ver com liberdade, és uma pessoa que adora liberdade, certamente. Sim, eu adoro o 25 de Abril, adoro liberdade e eu acho que os cravos fazem-me sempre lembrar uma série de coisas. Eu tenho um cravo também grande tatuado e não sei, porque eu acho que o 25 de Abril, pronto, trouxe muitas coisas boas e acho que é um bom exemplo da força do povo e pronto, e toda a história de uma luta por direitos, de uma união, e isso tudo me apaixona, essas coisas de ver as pessoas a lutarem por causas comuns, embora muito provavelmente e obviamente até muitas delas, outra vez, discordavam em muitas coisas, mas é essa questão de só é possível se estivermos juntos nisto, como também a própria questão, a própria história, não é, de se ter posto cravos e esta ideia de que a revolução não tem necessariamente de ser violenta. Ou seja, há muita coisa aí que acho que são pequenos lembretes que eu quero manter na minha cabeça para a minha própria forma de gerar mudança, ou como eu quero gerar mudança. E até porque me lembro também das conversas com a minha avó sobre o 25 de Abril. E faz-me lembrar que, às vezes,
uma revolução, embora seja para bom, que há muitas pessoas pelo meio que também é normal que sofram com isso. A minha avó trabalhava na altura numa fábrica e também houve todo um outro lado, se calhar mais agressivo do 25 de Abril, Claro. em relação às pessoas que eram dadas como tendo algum tipo de privilégio porque estavam numa determinada empresa ou numa determinada fábrica. E pronto, eu lembro-me que a minha avó, ela quis muito o 25 de Abril, mas também sofreu algumas coisas com isso, e não estava de todo numa situação de privilégio. Então, para mim, há toda esta beleza de união na diferença, de não violência e de quase, não sei, de diversidade e de nuance que eu gosto. Não sei, acho que se calhar relembra-me a forma como eu quero fazer as coisas, se calhar. Sem violência, mas mudar. Sim. Isso é sempre importante. O que é que deveria ser liberdade e não é, hoje em dia? Ui, tudo. Sei lá. Acho que a verdadeira. Olha, agora ia quase citar aquela música, a verdadeira liberdade só vem quando há o Quando- pão à habitação, sabes? Sim. E eu acho que é imenso, é isso, que é só atingimos liberdade a sério quando há o pão, a habitação, Ação. saúde e educação. E sinto que precisamos que a sociedade chegue aí, que garanta isso a todos, para existir uma verdadeira liberdade de depois nos podermos expressar enquanto, olha, pessoas humanas e porque temos as nossas necessidades e os nossos direitos de ter uma vida digna salvaguardados. E eu acho que é a partir daí que tu consegues quase ir para o seguir, não é? Ir para o resto, ir para explorar, ir para crescer. Nós tentamos fazer tudo isso sem termos estas garantias, mas eu acho muito importante que nós consigamos trabalhar para uma sociedade que tenha isso um bocadinho melhor. Alguma vez quiseste dizer alguma coisa a alguém, mas não conseguiste dizer e ficaste chateada com isso? Sim. Agora quem? Se quiseres revelar. Não, várias vezes. Eu tenho várias coisas que nunca disse. Sei lá, eu lembro-me de em reuniões em todas as áreas da vida, não é? Tipo, eu lembro-me de em reuniões até às vezes não dizer, ouvir uma coisa sexista e não comentar porque naquele momento tipo, não dava, eu estava em clara desvantagem ou que for, e ligar a uma amiga minha a dizer assim: que horror, isto aconteceu e é nestes momentos que nós temos de, sabes, stand-up, e eu não disse nada e o que é que isso faz de mim e tal. Como também, sei lá, acho que há montes de coisas que no amor, na amizade, que tu simplesmente querias ter dito coisas e que não disseste, e que se calhar há algumas que eu preferia ter dito, há outras que ainda hoje me questiono se era mesmo necessário ter dito, não é? Uma pessoa que tenta ajudar tanta gente, não é? Que vive tanta vida dos outros, os problemas dos outros, onde é que fica essa pessoa e espaço para a família? A tua família deve dizer, então, onde é que andas? Não? Eu acho Consegue gerir? eu consigo gerir tudo o resto, isto agora está a entrar numa coisa muito pessoal, mas acho que às vezes não me consigo gerir a mim. Eu estou lá para a família, eu estou lá para a relação, eu estou lá para os amigos, eu estou lá para tudo. Às vezes não estou lá para mim, muitas vezes, ou seja, e pronto, e agora lá está, e faço terapia recentemente, já fiz e agora voltei a fazer, um bocado por causa disso, porque é a mesma coisa que eu tenho de aprender, na verdade, é ser menos selfless, é ser... Eu às vezes sou... Não é que eu não seja nada, ou seja... Eu tenho as minhas opiniões, etc., mas sou muito aquela pessoa que, pá, X não me dá jeito nenhum e eu olho, vejo que não me dá jeito nenhum, que aquilo me vai sair do pelo para caraças, que vai custar imenso e tipo, sim, ok, está bem, eu faço. Ou seja, muito people pleaser, na verdade. E sou muito E assim. às vezes esqueces-te um pouco que também Pá, existes aí no meio. constantemente. Eu acho que isso está muito impregnado nas pessoas que gostam muito de ajudar e têm esse prazer, e esse prazer é tão intenso para elas e essa missão é tanta que muitas vezes metem isso à frente da Sim, sua às vezes nem própria. é prazeroso, é só o teu cérebro... Acha que é aquilo que é o certo acha a fazer. Exatamente, o teu cérebro assume... Mas isso é um prazer. Sim. Inconscientemente É o que tu aquele, conheces também. é o que tu sabes e é o prazer. E tu sabes que fizeres aquilo é bom para ti, e mesmo que não seja, mesmo que esteja a afetar, mas sabes que aquilo é bom para ti, de qualquer forma. Sim, é isso. Eu acho que tu simplesmente assumes que é assim que tem de ser. Eu acho que às vezes também assumo do género...
Se alguém, como eu raramente peço ajuda a alguém se eu não estiver mesmo a precisar. E então eu acho que as outras pessoas também fazem isso. Então se tu me pedes ajuda, eu acho que o meu cérebro assume, pá, se me está a pedir ajuda é mesmo porque precisa imenso. E às vezes as pessoas não precisavam assim tanto, estão-te a pedir ajuda, mas com muito mais leveza e despreendimento do que da maneira como tu vês isso. E eu acho que é isso que eu tenho um bocado E tentado tu de tens aprender. quem ajuda tem que estar muitas vezes também muito bem, porque Pois. estares a ajudar quando não estás bem, principalmente aquela coisa do dar conselhos. Dar conselhos Sim, muitas isso. vezes, eu digo isto, eu acho que sou ótimo a dar conselhos aos outros, mas sou péssimo conselheiro de mim próprio. Eu acho que isso acontece a muita gente. igual. Mas eu próprio digo às pessoas, eu estou-te a dar este conselho, mas se fosse eu não sei como é que ia Sim, ia não sei, agir. não sei. Não E não sei, sou porque eu sou nada- péssimo conselheiro para mim próprio. Sim. Sim, mas ao mesmo tempo também não sou nada. Sabes, há aquelas pessoas que tu partilhas qualquer coisa e são muito do género. Então, isso é assim que se tem de fazer. Não, mas eu também não sou. Eu também- sou nem sou de crítica. Eu não, Não. por exemplo, é o que eu costumo dizer. Principalmente quando há aquelas coisas do acabei com o meu namorado, ai. Eu já aprendi que nunca se deve criticar. Porque aquilo pode dar uma grande volta. Então eu digo, Sim. ok, respira fundo. Quando não são coisas graves, calma, não é? Tipo, Então- bateu-me com uma panela. E Se claro, calhar não é? Quando se separaram, porque não sei, não sinto, não baba, tá. Pá, vê os dois lados, vai com calma, não fizeste mal, isto acontece a toda. Podem voltar e não há Exato. problema, e podes vir cá falar comigo sem medos. Yeah. Não é Sim, mas porque- as pessoas são muito. Há muita gente é muito mais rígida do que tu nisso, não é? As pessoas são Não, muito... é ou não sei o que Ou é ou não é? Yeah. Ou não sei Calma, pá, eu acho que isso, eu percebi com o passar dos anos que isto é tudo muito volátil. Yeah. Nós, o ser humanozinho é muito volátil, não Sim, é? e acho que as pessoas às vezes precisam mais que nós estejamos ali para elas e para Ouvir. para ouvir e para estar abertos a essas conversas, se calhar um bocadinho mais complexas, até do género, ok, por exemplo, X pessoa fez Y, então, mas tu, sei lá, numa relação, mas e tu queres continuar com essa pessoa, não queres? Tipo, não é. Isto às vezes não é só do género, Y igual a Z, estás a ver? Não é, não, Epá, está muita variante, há muita coisa. Sim. Nas relações humanas, lá está, por isso é que nós somos um ser tão complexo Yeah. e tão complicado e tão difícil de descortinar. Digo eu, somos pessoas humanas. Pá, é complicado. Somos Olha, vamos complicadinhos. fazer aqui um último jogo, que é o Se Tivesses. Eu vou fazer Boa. várias perguntas e tu respondes rapidamente sem Ai. pensar. Estás Ok, tá preparada para isso? Então, Sem bora pensar lá. um overthinker é complicado. Yeah. Bora Toda lá. a gente... Até eu me esbarro a ler estas perguntas, porque Bora são lá. muitas, eu faço isto muito rápido. Preparada? Sim. Se tivesses de emigrar para um país, qual seria? Indonésia. Se tivesses de fazer um novo podcast, qual seria? Novo podcast. Sim. Criares um podcast. Pá, o meu. Mudam-se os tempos. Outro. Ai, nome. Sim. Não sei. Bora lá. Bora lá. Se tivesse de vestir uma única peça de roupa e ires, por exemplo, para a Indonésia, qual peça vestirias? Só podias vestir uma. Roupa. Roupa. Tipo, Havaianas não é roupa, né? Epá. Uma t-shirt. Uma t-shirt, pronto. Maravilhoso. Se tivesses de conhecer a mesma pessoa a vida inteira, quem seria? A minha mãe. Se tivesses de evitar uma palavra, qual seria? Culpa. Se tivesses de dançar uma música para sempre, qual seria? Semba. Se tivesses de ajudar alguém para sempre, quem seria essa pessoa? Do meu melhor amigo. Se tivesses de pedir no Uber Eats alguma coisa para comer, o que pedirias? Sushi. Se tivesses de contar um segredo a alguém, a quem contarias? Também é o meu melhor amigo. Se tivesses de mandar calar alguém, quem calarias? O Ventura. Se tivesses de voltar atrás no tempo, a que altura voltarias? Aos anos 80. Se tivesses todo o dinheiro do mundo, o que é que tu farias? Se eu tivesse o dinheiro do mundo, resolvia os problemas todos do mundo e ia só viajar. Maravilha. Se tivesses de escolher um filme para descrever a tua vida, qual seria? Aí eu não. Não sei. Não sei, eu não sei nomes de filmes, estás-me a tramar. Tipo qualquer coisa da Passamos. Disney. Da Disney, ok. Pequena Sereia. Oh, não, o Rei Leão. Está bem, Rei Leão. O gosto Rei muito de Leão. Rei Gostas do Rei Leão? Pronto, Rei Leão. Gosto, bora lá. Eu gosto muito da Pequena Sereia. Pronto. Não. É o meu filme de infância. Eu acho que sou mais velho do que tu, portanto. Ok. Mas Isto mais é- Rei Leão, Aladdin. Exato, é anos 90. Porque ficou ali no final dos anos 80. Cá está, um pequeno pormenor Disney. Calma. Se tivesse de escolher uma pessoa para elogiar sem parar, quem escolherias? A Sofia Bernardo. Sofia Bernardo, não é? Aqui um elogio. Bonito, já está, foi rápido. Boa. Passaste com distinção. Boa. Agora imagina que estavas numa sala, ok, com muita gente,
e eras invisível, eles estavam a falar sobre ti, o que é que querias que eles estivessem a falar sobre ti? Queria Teus amigos, é claro. Sim, e agora era Não tipo- sei, não é. Não. Queria que. Lá está, eu acho que eu esforço muito para estar lá, portanto eu gostava que as pessoas dissessem: a Carolina é uma pessoa que esteve sempre cá para mim, ou não me falhou, ou qualquer coisa assim do género. Epá, e que tinha bom sentido de humor e que era minimamente inteligente. Pronto, acho que é bom. isto, tipo, que não. Está ótimo. Assim, uma coisa. Está ótimo. Sim. E agora, o que é uma pessoa humana? Uma pessoa humana, acho que é uma pessoa que se vê como parte de um todo. Eu acho que nós só somos humanos quando somos interdependentes. É isso que faz de nós humanos. É a nossa conexão com os outros e não só sem nos perdermos a nós, mas também o que é que nós somos para os outros. Que papel é que nós temos. E és uma ótima pessoa humana. Obrigada. Obrigado por teres vindo ao Pessoas Humanas. Acho Gostei que muito. ficámos Posso aqui. voltar? É? Só Então, para para a ficarmos semana, voltas aqui ao Pessoas Humanas. Quando não tiver convidado, pronto. Aí vem Carolina Pereira. Salgueiro Pereira. tanto É faz. tudo em eiro. É isso. Mas acho que és uma boa pessoa humana e, Obrigada. sem dúvida, o mundo precisa de pessoas que cuidem de causas, principalmente aquelas causas que parecem que toda a gente luta por elas, mas se calhar às vezes é só para pôr um post no Instagram e não fazem muito mais do que isso. E acho que ajudar e abrir mentalidades é muito mais do que pôr um post no Instagram. É explicar, é ajudar, é ensinar, é perceber e é cuidar. E eu acho que tu fazes isso e muito Obrigada. bem, e espero que continues, tal como a Filipa Galrão disse no início deste Estou quase a ir podcast, embora. a Muito fazer elogios. isso Obrigada. nos próximos tempos e nos próximos anos. E certamente nós nos vamos encontrar Isso sem dúvida. nas Pessoas Humanas ou por aí a beber um copo, sei lá. Beber um copo. de Obrigado. certeza. Obrigada, a sério. Nós voltamos a encontrar-nos, como sempre, no próximo Pessoas Humanas. Até lá, fica bem, ser feliz e, claro, ser uma boa pessoa humana.